Sejam bem-vindos e bem-vindas para mais uma live, né? E hoje a gente vai falar sobre o papel dos pais na desconstrução do machismo, tá? E na autoestima dos filhos. O assunto é sério, né? A gente teve aí comemorando o Dia da Mulher, só que a gente precisa utilizar dessas datas para a gente poder refletir por que a gente está comemorando o quê e nós estamos a serviço de quê e de quem, né? E não só reproduzir. Então, gente, a gente precisa olhar para isso com bastante cuidado para que a gente possa contribuir para a gente ter pessoas mais saudáveis. Se hoje a gente está vivenciando uma guerra, conflitos, a gente precisa refletir de que forma que a gente anda contribuindo para alimentar esse número grande aí de violência na sociedade. Nós precisamos começar pela nossa casa, né? Pela nossa casa. E começa mais do que na nossa casa, começa com um trabalho de autoconhecimento para que a gente possa primeiramente ampliar a nossa visão acerca de tudo que a gente aprendeu até o momento sobre o que é ser mulher, sobre o que é ser homem, para a partir daí a gente poder ir para a vida de uma forma muito mais saudável e também para que a gente possa educar e dar uma condição muito mais saudável para os filhos, já que a gente tem condição de trabalhar com o respeito mútuo, né? Nós viemos de uma educação patriarcal e sexista. Então a gente veio de uma educação baseada em que o homem é autoridade e as mulheres são subalternas. Por mais que hoje a gente já tenha muitas pessoas que têm uma dinâmica muito mais saudável, tenha relações mais equilibradas, ainda assim, pelo fato da gente ter vindo, que a nossa criação foi constituída baseada nesses valores do machismo, é muito comum que a gente pegue e vá reproduzindo sem perceber, e isso tem um impacto muito grande aí nas próximas gerações. Boa noite, Flávia. Boa noite, Flávia. Então, Joyce, boa noite, Joyce. A gente precisa, então, fazer uma reavaliação, recalcular a rota para a gente poder ser mais saudável e contribuir de uma forma mais saudável aí, tanto para a gente rever a forma como a gente tem se posicionado diante da vida, quanto nas relações com as outras pessoas. Então, hoje a gente precisa lembrar o seguinte, que tudo aquilo, essa bagagem que a gente recebeu enquanto criança, ela ainda está presente e ela ainda atrapalha, em alguns momentos, a gente poder se conectar de uma forma saudável, tanto com as outras pessoas, quanto dentro da própria família. E a gente precisa revisitar esse passado para entender um pouco por que a gente está nesse lugar e como é que a gente faz para sair desse lugar de submissão, tá bom? Então, já falei dessa questão do sexismo e qual que é a importância, né? Por que a gente precisa, sim, trazer os pais, né? Como pais, olhar para essa educação que a gente tem reproduzido. Porque como a gente sabe que o normal é o normal da nossa família, só que o normal da nossa família nem sempre é o saudável. E a gente anda o quê? Reproduzindo dinâmicas que não são saudáveis dentro da nossa família. Sem, muitas vezes, nos questionarmos se aquilo gerou dor, se aquela era a melhor forma da gente poder se posicionar. E às vezes a gente vai fazer um julgamento a partir daquilo que a gente percebeu lá. Então o que acontece? A criança, ela é excelente observadora, mas ela é péssima intérprete. Então tudo, a forma como a nossa família se relacionava ou se relaciona, ela vai influenciar e muito na forma como a gente vai vivenciar a vida, na forma como a gente vai se relacionar com as outras pessoas. Boa noite, Hélio.
Então, o tempo todo, seja nós crianças ou seja nós adultos, nós estamos o quê? Pensando, sentindo e a gente está decidindo o tempo todo. Eu coloquei um videozinho para vocês aí. Boa noite. Quem que tá? Sil aqui, né? Boa noite, Sil. Eu coloquei um videozinho para vocês e coloquei que eu tava falando que eu não sabia o que eu ia fazer e tudo, e com a desculpa falei que ia coçar o joelho, né? Por que eu coloquei aquilo ali? Por causa que hoje a gente fica inventando um monte de desculpa para a gente poder tomar as decisões que a gente precisa tomar ao longo da nossa vida. A gente não quer olhar para aquilo que gera dor, e quanto mais a gente quer ficar na visão de túnel, mais a gente tira a nossa própria força e mais a gente vai também tirar a força de todas aquelas pessoas que fazem parte do nosso sistema familiar. Boa noite, Val. Então, quanto mais consciência a gente tiver, mais a gente vai poder ir para o nosso modo saudável e, consequentemente, isso vai ter impacto nas outras pessoas aí do nosso sistema. Então, é fundamental a gente não fazer igual criança, porque como é que a criança faz para não ser punida? Nós viemos de uma educação tradicional. Então, a maioria de nós aprendeu o quê? Que se eu fizer alguma coisa errada, eu vou ser punido. E se eu fizer alguma coisa certa, eu vou receber algum tipo de recompensa. Nós fomos educados, a maioria de nós, nesse estilo de educação que reforça uma dependência, uma aprovação das outras pessoas. E o que acontece? Na vida real não é assim que funciona, né? Na vida real, muitas vezes a gente vai fazer o nosso melhor e mesmo fazendo o nosso melhor, ainda assim muitas vezes não vai ser suficiente. E aí, se a gente não tem essa consciência, a gente vai mantendo isso que a gente aprendeu, porque afinal de contas nós sobrevivemos a toda a criação autoritária que muitos de nós teve, né? E a gente vai reproduzindo sem pensar nas consequências disso, né? Do quanto que isso está trazendo reflexo até hoje na nossa vida, a ponto de muitas pessoas terem dificuldade de ter relacionamentos saudáveis. Então a gente tem homens e mulheres evitando ter relacionamentos, a gente tem dinâmicas bastante destrutivas de infidelidade nas relações, porque houve um entendimento de que não era seguro se relacionar. Olha a importância da educação dos pais e a importância quando a gente fala dessa questão de desconstruir esse modelo machista de ficar reproduzindo uma dinâmica que não é saudável. Porque isso tem consequências para a vida que a gente pega e se desconecta muitas vezes das pessoas para não sentir. Nós não fomos educados para sentir o tempo todo. Para não sentir, a gente às vezes quer fazer igual o videozinho que eu coloquei. Vou ficar coçando meu joelho. Vou ficar aqui, vou ficar coçando meu joelho. Quantas vezes a gente fica inventando desculpa para não fazer aquilo que a gente precisa fazer? Porque a gente não quer passar pela vergonha, não quer assumir a nossa vulnerabilidade, não quer correr o risco de dar errado e alguém falar pra gente assim... não falei que ia dar errado, né? Tinha que ser mulher, né? Então a gente precisa tomar cuidado com essas falas que a gente tem para poder valorizar as mulheres, para poder não só valorizar as mulheres, mas valorizar as relações respeitosas, porque homens e mulheres precisam aprender que não precisam disputar nada, né? Não é para disputar, porque um é para somar ao outro, não é para competir. E muitas vezes, se a criança, como eu falei para vocês, ela é uma excelente observadora e uma péssima intérprete, o que ela vai fazer? Ela vai olhar para essa relação desse pai e dessa mãe, e nos casos, por exemplo, em que o homem não assumiu o filho ou não estava presente, dependendo do discurso da mãe, vai haver o quê? Uma exclusão do masculino, tá? Então, quando há uma exclusão do masculino, não é só quando o homem
ele não está presente em casa, quando ele não assume a paternidade. Não acontece também, muitas vezes, quando o homem trabalha fora e a mulher não fala que o pai da criança está trabalhando. Então, até tem casos, relatos de pessoas que o pai morreu, em que o tempo todo a mãe falava nesse pai, se o seu pai estivesse aqui, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Falando desse pai, o pai, ele foi internalizado pela criança. E aí nós somos metade do nosso pai e metade da nossa mãe. Então é muito importante que a gente consiga internalizar os 50% de cada um, que é os 50% do pai e os 50% da mãe. Por isso que a gente não deve colocar o filho contra o pai ou contra a mãe. Por quê? Porque se a gente nega metade da gente, a gente vai o quê? Vai pela metade pela vida. E se a gente vai pela metade pela vida, o resultado são as relações abusivas. Por isso que a gente precisa identificar, poxa, na minha família eu vivencio uma relação abusiva, porque se eu vivencio uma relação abusiva, eu tenho, a partir da informação, do conhecimento, eu posso transformar o meu comportamento para que eu não permita mais que a violência esteja presente dentro da minha casa. E a gente precisa fazer isso, porque senão a gente não vai conseguir fazer com que os jovens de hoje, as crianças e os adolescentes sejam mais saudáveis e possam fazer escolhas melhores do que a gente. Se a gente não faz nada, se a gente reproduz, simplesmente fica aí com a síndrome de Gabriela, né? Qual que é a síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, Gabriela. Então, a síndrome de Gabriela é isso, é você ficar simplesmente repetindo, aceitando. A vida é assim mesmo, emprego é assim mesmo, trabalhar é ruim assim mesmo, casamento é ruim assim mesmo. Você pode escolher ficar numa vida mais ou menos, ou você pode tomar a decisão de que a partir de agora, com o conhecimento que eu tenho, eu não vou permitir ser desrespeitada numa relação. E eu vou adotar o rumo, né, a postura de quem vai ser protagonista da própria vida e não permitir que essas dinâmicas que não são saudáveis permaneçam. Quando a gente fala de amor, né? Eu amo o meu filho. Amar significa também cuidar. E o cuidado a gente ensina muito mais pelo exemplo do que pela fala. Então, o que acontece? Mais vale, a criança vai internalizar muito mais o que ela está vendo do que o que ela do que aquilo que você fala para ela. Então, quando a criança ela pode olhar para o pai ou olhar para a mãe e tomar a dor de um dos dois. E ela, muitas vezes, ela vai sentir aquela dor baseada quando vê a mãe triste ou vê o pai triste, e ela vai querer muitas vezes o quê? Resolver aquele problema, porque ela quer tirar a dor da mãe. E quando ela faz isso, ela tenta tirar a dor da mãe, ou vice-versa, ou do homem ou mulher, tá, gente? Quando eu falo assim, pode ser o homem ou pode ser a mulher. Então, a gente precisa pensar o seguinte, que essa criança, ela pode ter muita dificuldade ao longo da vida dela, ela pode entender, porque a gente tem uma coisa que chama lógica pessoal, tá? Que homens não prestam, todos os homens traem, gravidez, ser mãe é muito pesado. Então, olha quantas coisas que a gente vai alimentando quando a gente não tem uma coisa que chama equilíbrio nas relações. Quanto mais os homens, principalmente, gente, os homens aprenderem, assumirem a responsabilidade de rever a forma como se relacionam na família e com as outras mulheres e também com os outros homens, mais a gente vai caminhar para poder desconstruir tudo aquilo que a gente aprendeu e a gente vai contribuir para ter relações mais saudáveis, porque o que a gente vê hoje é um alto índice de violência, e a violência maior não está fora de casa, a violência maior está dentro de casa, A violência
ela está presente e a maior parte dos abusadores são quem? São homens, companheiros, ex-companheiros então, que vão cometer o abuso. Então, o que a gente está falando? A gente está falando que a gente precisa começar de onde? Primeiro da gente, né? Primeiro da gente, porque a partir do momento que eu tomo conhecimento, eu preciso o quê? Agir. Eu preciso desenvolver a competência de agir. E se os homens também assumem essa posição de, poxa, eu não tinha percebido, porque muitas vezes não é nem maldade, tá, gente? Porque a partir do momento que a pessoa não tem o conhecimento, a gente pode falar que a pessoa está agindo mal, mas a partir do momento que você tem o conhecimento e você continua fazendo a mesma coisa, você está assumindo a responsabilidade. Então a gente precisa, sim, como é que eu vou falar? Deixa eu rever a forma como a gente tem se relacionado. Eu coloquei aqui até um problema. Qual que é o problema da gente não ampliar essa visão? Se a gente não amplia essa visão da forma como a gente viu os nossos pais se relacionarem, a gente vai ficar batendo na mesma tecla e a gente não vai conseguir fazer a mudança que a gente precisa fazer para a gente transformar as relações humanas. E a gente precisa lembrar o quê? Que qualquer mudança que a gente vá fazer, é claro, gente, que vai dar muito trabalho. Por isso que muitas pessoas não mudam porque mudar dá trabalho e nem todo mundo está a fim de enfrentar esse problema, enfrentar esse desafio, tá? E esses massacres de falas machistas, eles acontecem a todo tempo. E os homens e as mulheres precisam estar atentos para não ficar reproduzindo e não também se silenciar. Ontem eu compartilhei um vídeo lá do STF e aí teve uma interrupção e aí foi falado lá que as mulheres elas são interrompidas 18 vezes mais que os homens. Então, às vezes, a gente não tem voz. Ela falou assim, perguntaram, aqui acontece aqui também? Lá também? Aí ela falou assim, não, mas acontece. Não acontece não, porque às vezes a gente não deixa nem a gente falar, não é nem questão de ser interrompida. Então, aí eu fiquei pensando, se lá, que é um lugar onde aquelas mulheres ali têm um determinado poder e têm um determinado conhecimento, elas ainda assim, elas são interrompidas 18 vezes mais que os homens. Imagina, gente, as mulheres que não têm esse espaço, não têm poder de fala. Então, nós precisamos dar voz a todas as mulheres e ao invés da gente pegar e silenciá-las e também acusá-las quando elas são silenciadas, né? Existem várias formas da gente se relacionar de uma forma desrespeitosa e alimentando o machismo. Por exemplo, quando a gente escuta, eu coloquei aqui, ó. Quando o marido manda a mulher colocar roupa comportada para sair. Quando o pai que reclama que chegou em casa e a mulher ainda não está com a comida pronta. Quando ele fala que ela só ficou cuidando dos filhos, né? Ou quando o homem fala que tá muito pesado para ele porque só ele banca a casa. Nós precisamos nos lembrar que acordos respeitosos precisam ser feitos nas relações. E um não pode minimizar o trabalho do outro. Então, hoje a gente tem também formas muito sutis que também são uma forma de nutrir esses estereótipos de que o homem é superior à mulher e que a gente precisa desconstruir isso, né? Que é, por exemplo, quando uma pessoa, né, quando o homem fala, né, que minimiza o trabalho da mulher porque ele ganha mais que a mulher. E a gente precisa lembrar também que a inferiorização da mulher, seja através das falas, seja através de piadinhas, faz com que a gente ensine para as crianças e para os adolescentes que as mulheres são inferiores.
E aí a gente tem que pensar que, além da gente ter telhado de vidro, né? Todos nós temos telhado de vidro, a gente alimenta e perpetua o machismo quando a gente diferencia a forma como a gente trata as meninas e como a gente trata os meninos. Mas no seguinte quesito, por exemplo, frases como vai deixar de ser consumidor e passar a ser fornecedor. Você quer uma fala mais machista que essa? Ah, fulano, você agora vai deixar, quando faz o teste, né, e vê que é menina, aí essas piadinhas, né, que contribuem pra gente poder o quê? Manter um estereótipo de que a mulher, ela é pra ser o quê? Usada, né? A mulher é como objeto, como um bem de consumo e então a gente alimenta isso. Da mesma forma, quando a gente, é muito comum a gente ver os homens e até mesmo as mulheres, porque a gente tem que tomar cuidado também, porque às vezes as mulheres também reproduzem esse tipo de discurso, que é quando o menino demonstra interesse pelas meninas, fala assim, esse é meu filho, garanhão, garanhão. Então, o menino, desde cedo, ele é estimulado, muitas vezes, para provar para todo mundo que ele é homem. E aí ele cresce acreditando nisso e vendo esse modelo, e claro que isso vai ter um reflexo na vida adulta, e a gente vê isso muito, nós que trabalhamos com terapia sexual, a ansiedade de desempenho presente aí nos relacionamentos, em virtude de quê? De toda essa construção do que a gente anda ensinando, do que é ser homem e do que é ser mulher. Enquanto a gente continuar mantendo esse discurso de que o homem pode tudo, de que a mulher é objeto, né? Mas a gente vai contribuir para aumentar o preconceito, manter o desrespeito e, além de tudo, gente, não se posicionar quando a gente escuta algum familiar, algum amigo fazer algum tipo de brincadeira, fala assim, mas é brincadeira, virou fornecedor agora, hein? Isso não é brincadeira que se faça, e a gente precisa não fechar os olhos para esse tipo de brincadeira, porque esse tipo de brincadeira uma hora espirra na gente, tá? E espirra porque quando uma mulher, cada pessoa precisa lembrar o seguinte, que poderia ser comigo, ou poderia, se é homem, tem que pensar, poderia ser com uma filha minha, ou com a minha mãe, ou com a minha tia, poderia ser com alguém que eu me importo. Então, a gente precisa olhar com mais carinho para a forma como a gente tem se relacionado e tem tratado as outras pessoas, porque senão a gente vai alimentar essa questão da opressão. A gente está aí vivendo uma guerra e, ao mesmo tempo, o que acontece com essa questão do oprimido? Que muitas vezes ele vai para poder lutar por um direito e aí a gente vai ter o quê? A violência, porque a gente tem lá o público LGBT o negro, a mulher, a indígena. Então, olha só, o quanto que a gente está contribuindo para manter essa questão de ter que lutar a ponto de criar uma situação de violência, e se a gente se permitir transformar a forma como a gente se relaciona, parar de ficar mantendo as dinâmicas que não são respeitosas, aí a gente pode contribuir para um mundo melhor. Então a gente não reproduzir essas conversinhas, essas falas, né? Eu anotei aqui algumas, ó. Vixe, prepara o bolso quando sabe que é menino. Vixe, prepara o bolso da mulher, porque nossa, mulher gasta muito. Essa menina aí vai dar trabalho, hein? Ela é muito bonita. Então, essas frases, elas alimentam algo ruim. Ó, imagina na adolescência, você tem que aturar 3 TPMs, aí no caso aí, quando é mulher. E isso é muito sério, porque essas falas que a gente escuta também vão influenciar em algo muito importante, que é o quê?
como é que a mulher se conecta com o masculino, com o feminino dela e o que ela, qual crença que ela desenvolve em relação aos homens. Porque a própria Marilyn Monroe, ela, apesar de ser símbolo sexual, né, da época, ela achava que o papel dela era só o quê? Dar prazer para os homens. E aí só depois que ela entendeu, que ela aprendeu, que ela também tinha direito de sentir prazer. E muitas a gente já conquistou vários espaços, nós mulheres já conseguimos conquistar vários espaços, mas mesmo assim a gente ainda precisa olhar para aquilo que a gente aprendeu sobre ser homem e ser mulher, para recalcular essa forma aí de relacionar, porque é pesado demais. E aí isso vai também sofrer impacto, onde, gente, quando as pessoas definem, escolhem se que elas querem ou que elas não querem casar, que elas querem ou não querem ter filhos, e também a questão de como que a gente, enquanto mulher, aceita o nosso feminino a ponto de fazer as pazes com o nosso feminino e conseguir olhar para aquilo que é do feminino de uma forma muito mais respeitosa. Por exemplo, a menstruação. A menstruação, se eu enxergo, se eu aprendi que a menstruação é algo ruim, é algo sujo, né? Se eu aprendi que sexo é errado, que sexo é só para reprodução, que sexo não pode ter prazer com sexo. Então, coisas que a gente aprendeu vão influenciar na forma como a gente vai vivenciar a nossa sexualidade, como a gente vai se relacionar com as outras pessoas. Então, às vezes a pessoa já é adulta, tem uma independência econômica, mas ela não é dona do próprio prazer, ela não é dona do próprio prazer, ela ainda está presa a tudo que ela aprendeu, porque muitas vezes, com medo, até pelas questões sociais que a gente sabe, que até hoje também é um problema, muitas pessoas acabam tentando proteger os filhos para que eles não sofram, falando a respeito de não se relacionar, né? Para poder não incentivar essa questão de poder vivenciar a intimidade. E o problema é que mesmo as pessoas, às vezes, em idade adulta, elas não conseguem se relacionar e nem ter prazer. Tem muitas mulheres, por exemplo, que nunca se tocaram. E isso também vai ter reflexo onde, gente? Vai ter reflexo no relacionamento conjugal, vai ter reflexo na relação com o filho, no cuidado com o filho. E a gente tem aí um grande vilão aí, que é a falta de comunicação. A falta de comunicação gera desconexão e é responsável por uma série de mal-entendidos que poderiam ser contornados se a gente desse voz e falasse mais a respeito de todos os assuntos dentro da nossa família e dividisse responsabilidade, porque enquanto a gente ensina, né, ensina que o homem, que a gente dá boneca, casinha, vassourinha para menina, e a gente não dá esses utensílios que são de cuidado, de organização para os homens. Aí os homens, eles crescem e eles não estão, eles não internalizaram que esses cuidados não é sobre homem ou mulher, e sim, aquilo ali faz parte. E esse é um dos fatores que faz com que muitas mulheres pensem se elas querem mesmo ter filhos. Por quê? Porque o que a gente vê é uma sobrecarga, tá? Em relação a esse trabalho que a mulher tem quando ela é mãe e que ela só acumula funções e, além dela acumular funções, ela é muito responsabilizada, porque quando a criança o filho faz alguma coisa que dá errado, a culpa é de quem? A culpa é da mãe. O pai não é responsabilizado. Então, a partir do momento, é muito positivo dar às crianças brinquedos que vão remeter o quê? Responsabilidade. Quanto mais a gente ensinar que todas as pessoas que estão dentro da nossa casa fazem parte, que cada um precisa colaborar de alguma forma para manter o equilíbrio, para manter a organização, para que todo mundo se sinta pertencente, esse sinta importante, mais a gente vai dar exemplos positivos,
referências positivas aí para que as crianças se tornem adultos saudáveis e trate com respeito aquelas pessoas que são diferentes ou que são ali parceiras, né? Então, o grande problema, né, de só os meninos, de só as meninas ganharem brinquedo, é justamente porque quando a gente dá brinquedo só para as meninas, brinquedos relacionados a essa organização, ao cuidado só para as meninas, nós estamos contribuindo para o entendimento de que isso é coisa de mulher, isso é coisa de homem. Aí qual que é o resultado disso? A gente vai ter as mulheres sobrecarregadas e aí a mulher fica muito o quê? Muito cansada e estressada. Quando o filho nasce, muitas vezes os homens, a partir dessa visão, desse aprendizado de que isso é coisa de mulher, muitos acreditam erradamente que eles vão poder participar ali dos cuidados com a criança só depois que a criança já estiver andando, falando, e não. Então a mulher se sente muito desrespeitada, tá? E muito sobrecarregada. Então essa é uma invisibilidade, que é uma das dores da mulher, essa invisibilidade do trabalho da mulher, da mãe, né? Então não é porque às vezes a mulher está em casa que ela não trabalha, até porque é um trabalho muito grande trabalhar em casa. Então a gente precisa aprender o quê? A reconhecer a importância de cada pessoa dentro do nosso sistema familiar. Porque muitas vezes a gente tem dificuldade de fazer isso. Quando a gente reconhece que é importante, que é muito legal quando eu escuto falas de mulheres que muitas vezes elas acreditam nisso, né? Que eu não faço nada, eu não contribuo em nada, tudo o dinheiro é você que paga e tudo, que traz as coisas para casa. E às vezes o homem tem essa visão, o homem que tem essa visão contribui sim. Eu só consigo fazer o meu trabalho porque eu sei que você está cuidando dos nossos filhos. Eu sei que você está cuidando da comida que a gente come, né? Então, olha só como é que é muito legal quando há o reconhecimento. Quem que não gosta de ser reconhecido? Quem não gosta? Todos nós gostamos. Isso cria conexão quando a gente reconhece, muitas vezes, o esforço e não reconhece só o resultado. Porque se a gente fica focado só no resultado, muitas vezes, o que vai acontecer? Às vezes a gente vai fazer o nosso melhor e mesmo assim não vai ser o suficiente. Por isso que a gente precisa aprender a também reconhecer o esforço das pessoas, não somente os resultados, porque às vezes elas vão se empenhar e mesmo assim não vai ser o suficiente. Então, a gente precisa o quê? Também orientar para que os pais, né, tá atento para que os pais incentivem também brincadeiras sem fazer distinção de gênero. Por exemplo, é muito comum os homens não poderem brincar de boneca. Não é questão de dar a boneca para o filho brincar, mas brincar com o filho, com a boneca lá, assim, ele está ensinando o quê? Cuidado. A boneca está ali, tem um monte de coisa ali, e por que não? Cuidar também faz parte. Mas a gente muitas vezes não faz isso, então a gente quer, às vezes, que a pessoa se torne adulta e que ela simplesmente acorde e ela já participe. E acontece muitas vezes dos pais se sentirem muito desrespeitados, por exemplo, quando o filho cresce, faz 18 anos, e que ele já desenvolva as competências só pelo fato dele fazer 18 anos. Não, eles precisam o quê? De oportunidade para aprender, e se eles aprenderam que eles não têm que fazer nada, eles não é porque eles fizeram 18 anos que eles vão aprender a fazer. Então, se a gente desde criança incentiva, encoraja, sem ficar presa à questão da perfeição, lembrando que a gente precisa respeitar o tempo, a faixa etária, né, o ritmo de cada pessoa, de cada criança. Nós somos únicos, ninguém é igual a ninguém, e toda vez que a gente cai nessa armadilha de ficar repetindo, de ficar reproduzindo, a gente vai se desrespeitar e vai desencorajar, né? Desencorajar as outras pessoas que estão à nossa volta. Eu coloquei um dia um vídeo que é daquele filme A Procura da Felicidade. E no vídeo, o pai,
ele fala que não quer ver um menino lá jogando bola, que ele não sabia jogar bola, não sei o que, não sei o que. E o menino fala, então tá. Aí ele fica muito triste, pega a bola e coloca na sacola. Tem essa cena aí que eu coloquei, depois vocês pesquisem ali, quem não assistiu. E aí ele se dá conta, esse pai se dá conta de que ele não estava sendo respeitoso com o filho. Aí o que ele faz? Aí ele vai lá e fala com ele, filho, não deixa que ninguém, quando você quiser muito uma coisa, você não deixa que ninguém fale que você não vai conseguir, nem mesmo eu. Então, os erros são oportunidades de aprendizado e quando nós adultos reconhecemos quando a gente erra, tem a humildade de reconhecer, a gente está ensinando que respeito. O que vocês acham que poderia acontecer se a gente tivesse pessoas respeitando mais umas às outras? Vocês acham que a gente teria um índice de feminicídio, que as cadeias estariam tão cheias, né? Tantas pessoas aí, famílias separadas, desconectadas, porque, por exemplo, até na questão da infidelidade existe o quê? Uma dificuldade de falar daquilo que gera dor. Até na infidelidade. Então, se a gente busca uma outra alternativa de ter prazer, justamente porque a gente não consegue falar dos problemas com quem a gente está envolvido emocionalmente, isso sim se torna um problema. Então, olha o nosso papel enquanto adulto de educar para poder falar, ao invés da gente, antes mesmo de escutar, já apontar o dedo, já mandar calar a boca e já gerar aquele sentimento de frustração, de inadequação aí que a gente muitas vezes vai despertar aí nas crianças e nos adolescentes. Aí eles crescem e eles sentem vergonha, eles acham que eles têm que estar no tamanho X para poder ter prazer. Então eu só posso arrumar no casamento às cegas mesmo. Tem uma moça muito bonita que ela teve problema de obesidade e aí ela fala com a amiga que não sabia se aceitar porque ela não estava pronta para poder se casar e ela tinha uma questão muito preocupante em relação à autoimagem dela. O fato da gente não se achar bonita ou bonito faz com que muitas vezes a gente perca grandes oportunidades de ter relacionamentos saudáveis porque a gente fica tentando encaixar num padrão. E quando a gente alimenta esse tipo de dependência, isso também vai se tornar um problema. Então, quando a gente tem aí, vamos pensar aqui, os pais, eles são os primeiros professores dos filhos. Como bons professores, nós precisamos pensar o seguinte, que a gente vai mais ensinar a partir da forma como a gente se comporta do que por aquilo que a gente fala. E tem uma outra coisa, se eu não consigo, primeiro, ter consciência das minhas emoções, consciência da forma como eu me relaciono, né? O que acontece comigo, o que eu faço quando eu estou irritada, o que eu faço, como é que eu ajo quando eu estou nervosa, quando eu estou triste. Então, muitas vezes a gente não sabe manejar as nossas emoções e aí a gente vai automaticamente reproduzir isso e os filhos vão aprender e vão entender que aquele jeito ali, quando eu tô com raiva, eu posso tampar alguma coisa na parede, ou eu posso socar a mesa, ou eu posso bater em alguém. E ao invés da gente poder ampliar esse repertório e ensinar uma dinâmica mais saudável aí para os filhos, tá? Então, a gente precisa lembrar o seguinte, o cuidado da casa, o cuidado com os filhos, não é só da mulher. O homem, ele não ajuda a mulher quando se tem filhos. O homem é pai, né? O pai da criança, ele também precisa assumir essa responsabilidade, não como um ajudante. E muitas vezes a gente vai valorizar o que o homem faz como se ele estivesse fazendo isso. Nossa, né? O homem deu banho, aí, nossa, aí, né? Valoriza muito o homem e não valoriza quando é a mulher. A mulher, porque a mulher é como se ela já tivesse... espera-se da mulher isso, né? Que a mulher seja mãe,
que a mulher case. E, na verdade, isso é uma escolha, gente. É uma escolha. A gente tem que poder escolher, mas ainda existe um pensamento coletivo de que a maternidade a mulher está predestinada à questão da maternidade, ou seja, ela é um destino. Toda mulher precisa ser mãe, e quando isso não acontece, ela é vista como inferior, ela é vista como a coitada, ou que ela tem algum problema, e se ela pode ter filhos e ela não quer ter filhos, inclusive é visto como egoísta. Então, o entendimento, né, se a gente pensa que uma mulher ela é egoísta porque ela não quer ter filhos, a gente está numa informação errada, porque a gente não está lembrando de atualizar aí aquilo que a gente aprendeu, porque a maternidade precisa ser uma escolha, e quando a gente está falando de um relacionamento, a gente precisa lembrar que tem que ser uma escolha de quem? Do casal. Quando existe uma pessoa engravida sem a outra querer, a gente já está falando ali de uma separação. Então, até os homens precisam ser educados no sentido de que quando uma mulher engravida e eles não combinaram isso, ele também precisa assumir essa responsabilidade, porque até mesmo o anticoncepcional, se ele disser, não, mas ela toma anticoncepcional. Mas se você transa sem camisinha, você precisa considerar que você também está correndo um risco, que é assumir a responsabilidade. Então a responsabilidade sempre é do casal. Compartilha igualmente com a esposa. É isso mesmo, Ela. Então a gente precisa lembrar que a maternidade, a parentalidade é uma escolha, e quanto mais a gente tiver consciência assim, do papel que a mulher exerce, do quanto que é difícil também, que é pesado, que é desafiador para ambos, né? Quando a gente fala assim, a mulher ela pode ou conciliar a carreira com a maternidade, ou também ela pode, por opção ou por necessidade, ficar em casa e ser responsável ali pelos cuidados dos filhos. E a gente precisa lembrar que a gente tem várias formas, várias famílias, constituições de família. Então, essa coisa da divisão de tarefas, ela é muito mais tranquila nos casais homoafetivos do que nos casais héteros, justamente porque existe um entendimento melhor de ambas as partes ali a respeito da questão dos cuidados. Já no casal hétero, a gente está falando dessa questão do machismo que eu queria trazer para vocês, que a gente precisa mais trabalhar, que é essa questão da visibilidade aí do trabalho materno, do quanto que esse trabalho é importante, o quanto que faz muita diferença a forma como os filhos enxergam, a forma como os filhos estão se relacionando com essa família, com esses homens, com essas mulheres. Então, se a criança entende que é muito difícil ser mulher, que é muito difícil ser pai, ser homem, isso vai impactar nas escolhas que ela vai fazer na vida. Ela pode, inclusive, decidir que ela não vai ser mãe, que não é confiável os homens, e assim por diante. Então, a gente precisa vencer esse desafio, primeiramente, que é lembrar que não é uma disputa, não é uma guerra, e que a gente precisa o quê? Compartilhar responsabilidades. E quando a gente tem que lembrar também do estresse que todo o mecanismo que é a questão dessa busca dessa maternidade, porque muitas vezes acontece que, embora a questão do fator da infertilidade ser proporcional, pode ser tanto do homem, o fator da infertilidade, quanto da mulher, muitas vezes vai demorar um tempão para poder se investigar se o fator é masculino, sendo que é a mesma proporção. A possibilidade de ser o fator masculino e o fator feminino. Mas por quê? Por causa dessa visão machista de que coloca tudo na conta da mulher. E quanto tempo às vezes a gente perde porque a gente não assume e mantém essa dinâmica distorcida aí de que a gente tudo é culpa da mulher. Então a gente precisa lembrar que a gente só vai ter uma sociedade mais respeitosa se nos relacionarmos de forma diferente e pararmos de colocar filhos
meninos contra meninas, tratar diferente homem e mulher, colocar os meninos para participar também desses cuidados, dessa organização da casa, porque o estresse que a mulher vivencia gera sobrecarga e tem um impacto direto na questão da mulher se sentir submissa. Ela cresce, ela continua submissa, ela continua achando que ela precisa ser a Mulher Maravilha. Isso gera sobrecarga, isso gera tensão no relacionamento. Depois a gente vai ter um impacto onde, gente? Na sexualidade, porque aí muitas vezes se realiza o sonho do filho e se desconstrói muitas vezes o sonho da família, porque ganhou o filho e o filho demanda muito tempo, muita energia, e se esse casal aí não compartilhar as responsabilidades, vai ficar muito pesado e não sobra às vezes energia para a relação. Então esse cuidado a gente precisa ter, porque se a gente quer realmente ter relacionamentos mais saudáveis, a gente precisa respeitar o lugar da mulher, a função da mulher e o trabalho que é cuidar de criança, cuidar dos cuidados da casa e não reproduzir as falas de estereótipos machistas que limitam e colocam a mulher como objeto ou como algo que é para ser usado e colocar o homem como fornecedor, que agora vai ser fornecedor. E a gente precisa repensar a forma como a gente tem se relacionado aí, né? Porque se a gente trata, ensina que o menino, o rapaz, ele não precisa levar a sério, casar pra quê? Fica só ficando, não sei o quê. Pra menina a gente não fala isso, né? Então isso é uma visão machista. Por que a menina, ela tem que casar, arrumar alguém pra casar e o menino não? O menino pode sair pegando, que ele é o garanhão. Então a gente precisa tomar cuidado com isso, porque nós também como mulheres, quando a gente fala pro menino que ele não precisa ter compromisso e que a menina precisa casar, nós estamos também colaborando para a mulher ficar nesse lugar de quem pode ser, tem que engolir tudo, que ela é responsável pela família, porque se aquela família não der certo, o problema é dela, ela que tem problema, e a gente precisa olhar para esse homem aí de um outro jeito, ensinando a respeitar, porque não é porque é filho do outro que eu posso tratar de qualquer jeito, tá? Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês, tá? Para a gente poder respeitar o lugar de cada um, parar de ficar fazendo comparações injustas, porque cada um é importante. Se um falta, né? Isso não vai ser legal. E também quando a gente fala do machismo, é importante a gente pensar que aquela mulher que quer trabalhar fora, que ela gosta de trabalhar fora e que ela opta por trabalhar fora também, é fundamental que o homem participe e colabore para que ela tenha os momentos também dela de quê? De autocuidado e também para que ela possa se aperfeiçoar profissionalmente. Porque é muito comum, porque a maioria ainda há uma diferença salarial grande entre mulheres e homens, mesmo eles exercendo a mesma função. E aí é muito legal quando a gente pensa numa parceria que realmente se importa e que realmente valoriza aquilo que é importante pra gente. E a família é uma das coisas importantes, mas o trabalho, a carreira pode ser importante para muitas mulheres e que isso seja respeitado e que seja também dividido, compartilhado aí com a parceria, tá bom? Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Agora eu quero convidar vocês para irem agora pro YouTube, tá? Porque 8 horas agora vai começar a live, que nós vamos fazer o lançamento oficial desse livro aqui, que eu já falei para vocês, que é o Encorajando Pais. Nesse livro, a gente está trazendo para vocês práticas para educar crianças e adolescentes confiantes e capazes. Então a gente traz aqui dicas de como lidar com os desafios com os filhos. E quem quiser adquirir o livro pode mandar mensagem para mim que eu vou entrar em contato com vocês aí para mandar para vocês pelo correio. Então, até hoje, quem pedir até hoje, eu vou encaminhar com frete grátis e com desconto aí o livro Encorajando Pais, tá bom? E aí vai lá pro YouTube agora, o pessoal que quer conhecer um pouco mais do livro, do que tem em cada capítulo, porque os autores nós, que somos as autoras aqui do livro, nós vamos falar, tá bom? De nada, Regina, que ótimo! Então, a gente vai falar
do nosso capítulo, do que cada uma escreveu. Então vai lá pro YouTube, 8 horas, que a gente vai conversar um pouco mais lá, tá bom? Que ótimo, muito bom, gente. Então, o capítulo que eu escrevi foi sobre a intimidade conjugal depois do nascimento dos filhos. Então, as outras autoras vão falar do capítulo delas lá no YouTube. Então, vocês entram lá para poder conversar um pouco mais com a gente. A gente vai adorar ter vocês lá. E quem quiser adquirir o livro, manda mensagem para mim que a gente combina o envio, tá bom? Fiquem com Deus. Obrigada pelo carinho de sempre. Fiquem com Deus, tá? Até mais!